Ao vivo, Mochilink ao vivo, deixa eu ver, pelo estacionamento dos carros ali, e a parede ali, eu já sei onde ele tá. Tá lá no Fórum de Maringá, informação do julgamento ali do Rosnei, é isso, seu J. Júnior? É isso mesmo, viu, Salsicha? Nós permanecemos aqui acompanhando. À 1h da tarde, o júri popular foi retomado e agora nós estamos na fase das teses apresentadas pela acusação, no caso a promotoria, e também pelas teses da defesa. Nesse momento, o promotor Sandro Alex é quem faz as suas ponderações com relação às acusações contra o Ronês Fon Firmino Gomes, intitulado Maníaco da Torre. Nós observamos que mais ou menos umas 30 pessoas estão acompanhando o júri na plateia. Júri que é composto por 6 mulheres que têm entre 25 e 60 anos de idade. O único homem desse júri tem aproximadamente 30 anos. Lembrando que eles foram sorteados entre 25 que foram chamados pela justiça para compor o júri. Esse conselho do júri, ele é, então, com 26 pessoas, tem o presidente, os outros 25 é ir ao sorteio. As 7 pessoas aqui foram sorteadas. Fazem um juramento, eles acabam por decidir, preenchendo um formulário, se a pessoa julgada é condenada ou não, dentro da percepção dela e não dentro da lei. Essa questão da lei é abordada, então, pela promotoria e pela defesa. A defesa do Ronês é composta por 4 profissionais, 2 mulheres e 2 homens. Ele está de costas para a plateia, de frente para a defesa, de frente um pouco para a juíza e com a parte esquerda, né, a lateral do corpo, aqui a parte esquerda, para os jurados. Ele acompanha atentamente, não esboçou nenhum tipo de nervosismo durante os quase 40 minutos que eu fiquei lá dentro do júri, e o promotor agora apresentou, né, já as imagens do corpo. A gente imaginava que ele fosse se comportar de maneira diferente, ele olhou, se comportou tranquilamente, ali está, vestido com uma blusa, né, com as mãos o tempo todo sobre as pernas, eventualmente ele cruza os braços, mas está se comportando dessa maneira. Depois da fala do promotor, vem a fala da defesa, aí vem as réplicas e também as tréplicas, o que deve durar aí aproximadamente mais 4 horas até o júri se recolher em uma sala, onde vai dar ali a posição deles nessa votação, se o Ronês é culpado ou não, e só depois disso, lendo que ele é culpado, a juíza do caso vai então calcular se condenado a pena que será estabelecida a ele, e se absolvido, ela também faz essa leitura. Só que absolvido, o Ronês, ele volta para a casa de custódia de Maringá, onde ele está cumprindo a pena por outros 2 crimes que já foi condenado. De uma jovem de 19 anos, onde foi condenada a 21 anos e 4 meses, e de uma outra mulher, a qual ele foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão. Salsicha. Tá aí, então, o júri continua no fórum aqui da cidade de Maringá. O Jota continua acompanhando, provavelmente até o momento em que o Nader Khalil estiver apresentando Cidade Alerta, já deve terminar o júri. Aí a imagem do Rosnei lá, tá vendo? Aí ele, juntamente com os advogados, aí a bancada de advogados chegando para defender, Salsicha, que ele tem que ter advogado de defesa, e os advogados estão acompanhando ele. E agora vamos aguardar, principalmente agora na parte da tarde, até dar um alô para os estudantes de Direito de Maringá. Um julgamento importante para vocês, com certeza, ter um pouco mais de experiência, participar agora à tarde no fórum aqui de Maringá. J. Júnior está me chamando lá direto do fórum, pois não, Jota? Só para a gente explicar para quem está assistindo e está talvez pegando agora o programa, de manhã cedo foram 3 depoimentos. O do Ronês, que se recusou a responder às perguntas do promotor Sandro Alex e também da juíza que preside o júri, respondeu apenas uma pergunta de uma jurada, respondeu também as perguntas que foram feitas pela defesa dele. Nessas respostas, ele negou a autoria desse crime e disse que foi torturado pela polícia para poder confessar, né, que teria matado também essa mulher, que ainda não foi identificada. Ainda não foi lido ali nesse julgamento, né, que o laudo que atesta que ele tem transtorno de personalidade antissocial. Um laudo que aponta que ele não tem sentimento,
que foi feito em 2020, que ele não demonstra remorso, nem arrependimento e também não tem nenhum tipo de compaixão com a vida alheia. Esse é um documento importante para o júri. As outras duas pessoas já ouvidas foi um dos policiais militares que atendeu a ocorrência e o responsável pela propriedade rural onde esse corpo foi encontrado no dia 23 de março de 2012. É importante saber por quê. Ele está negando, né, a participação nesse crime. E porque ele confessou os crimes, agora ele está falando que foi por parte da polícia civil, porque ameaçou ele, ou bateu nele, ou torturaram ele, que ele teria confessado. Mas isso aí, tudo é definido dentro do júri. Por isso que o júri... promotor agora, Salsicha? Pois não, Jota? O promotor agora estava fazendo uma comparação, né, das condições em que o corpo dessa mulher foi encontrado no dia 23 de março de 2012 com os outros dois corpos, né, dos quais o Ronês já foi condenado como autor dos assassinatos. Ele acabou alencando ou mostrando as semelhanças em que esse corpo estava, a região onde ele foi encontrado, a maneira em que também foi localizado, o que é, de acordo com o promotor, muito semelhante ou idêntica aos corpos da jovem de 19 anos e também da Silvana Aparecida, né, casos que já foram julgados, dos quais ele foi condenado, né? Então, nesse momento, ele está trabalhando essa tese olho no olho dos jurados. E a todo momento a gente percebeu o comportamento da defesa. Eles fazem algumas anotações nos papéis para poder, então, né, debater, né, junto com o júri, também apresentando a posição deles, que é a de inocência do Ronês diante desse caso. Vamos aguardar o julgamento do Gigi. A maioria dos corpos que foram encontrados, principalmente embaixo da torre, eu vi os corpos. Eu, como repórter, estive lá, como o Jota também esteve, e eu vi a maioria dos corpos. Cenas que não saem da cabeça da gente. Quando a gente começa a falar do julgamento, igual hoje tem o julgamento, volta tudo na cabeça da gente, porque nós somos seres humanos. Eu acompanhei as investigações. Para você ter uma noção, eu e o Roberto Silva, do O Diário, da época do O Diário, eu e o Roberto encontramos 2 corpos antes da polícia. Que nós recebemos as informações que tinha um corpo no meio de uma plantação de milho. E nós fomos, eu e o Roberto, para o local e nós encontramos 2 corpos. Eu como sendo da imprensa, juntamente com o Roberto, e na época o meu cinegrafista, o Fábio Matias, nós encontramos 2 dos corpos que agora os julgamentos estão acontecendo. Cena terrível. Vocês não podem nem imaginar o que nós vimos no meio embaixo da torre, no meio da plantação de milho, quando a gente foi lá e encontrou os corpos. Então, na cabeça da gente volta tudo isso, entendeu? Os corpos localizados, as mulheres nuas, o jeito que os corpos estavam, entendeu? Então, se foi ele que cometeu o crime, ele tem que pagar pelo que ele fez, porque realmente ceifou a vida de uma pessoa. Não tem que querer falar assim, mas era uma prostituta, era uma garota de programa. Não, era um ser humano, era uma mulher, uma pessoa do nosso convívio, que teve a vida tirada de uma forma brusca, de uma forma lamentável, por um crime que cometeu. Por isso tem o julgamento, né? Tudo é investigado, a polícia investiga, o Ministério Público investiga, a defesa contesta, mas no dia do julgamento tudo é apresentado ali, no tribunal do júri. É o momento dele falar, é o momento dele se defender, é o momento da acusação falar, entendeu? E aí se define se ele é condenado ou ele é absolvido do crime. Se for condenado, é mais uma pena que vem. Se ele for absolvido, é o reconhecimento que não foi ele que cometeu o crime contra essa mulher que não foi identificada. E olha que a gente passou os traços dela na época para ver se a gente encontrava a família dessa mulher e nenhuma família reconheceu o corpo no IML aqui de Maringá. Obrigado, Jota, com as informações ao vivo, direto do Fórum de Maringá. Vem comigo que agora eu vou mostrar a imagem de um sujeito que está aprontando em Sarandi e a polícia quer pegar. Sim, a imagem da câmera de segurança de uma farmácia